Olá, tudo bem? Olá! No vídeo de hoje, a Morgana vai fazer a apresentação para a gente de um caso de reabilitação com as facetas de resina. Um caso extremamente rápido, conservador e com certeza atinge ou supera as expectativas do paciente. Então veja o passo a passo de como a gente pode realizar esse tipo de tratamento. Então, esse aqui é um tratamento de reabilitação, né, de facetas de resina masculino, né? Então, hoje, uma época, a gente tinha mais mulheres que procuravam tratamento odontológico na parte estética, né? Hoje a gente pode dizer que tá elas por elas, né? Uhum. Os homens têm procurado muito e faceta de resina muito mais ainda, porque é um procedimento extremamente rápido, né? Então, como o tempo hoje em dia é uma coisa muito importante, então as pessoas têm procurado muito porque a gente resolve de forma muito rápida, tá? Então, assim, o paciente compareceu no consultório, a gente faz de novo, né? Sempre como vocês já sabem, para nós aqui o planejamento é uma etapa muito importante, onde a gente vai delimitar. Então, nenhum tratamento eu acho que o dente tem que ficar em tal lugar, de forma alguma. Então, a gente faz as fotos, todas as fotos desse paciente, a gente faz o modelo para que a gente possa transferir a moldagem, né? Transferir esse planejamento para o modelo, para que a gente possa colocar a guia, ver o aumento de camadas e assim terminar a resina, claro, toda em mão livre, tá? Então aqui a gente faz as fotos, o paciente sempre em repouso, para vocês verem como não aparecia dente com o paciente em repouso, e o ideal é que apareça a pontinha do dente, tá? Aqui não tá aparecendo. Então no sorriso desse paciente, vocês podem ver que um lado ele mostra mais os dentes, e no outro lado ele mostra bem menos esses dentes. Então, a gente às vezes não consegue resolver 100%, mas a gente consegue minimizar bastante essa diferença. Vocês vão ver o resultado. Né? O paciente também então não gostava desse desnível, achava também o sorriso dele muito para dentro, né? Um sorriso muito apagado, não gostava da cor. Então tem várias coisas que a gente tinha que mudar nessa reabilitação, tá? Novamente, claro que aqui também a gente vê que o lábio dele não sobe tanto de um lado. Então, não é só o dente, né? O nosso sorriso, a gente fala que são os dentes e a moldura. O lábio é como se fosse a moldura do quadro. E às vezes essa moldura, ela também não é certinha, ela é de um lado igualzinho ao outro. Às vezes o lado direito do lábio levanta mais que o lábio esquerdo. Às vezes o lábio inferior também, na hora do sorriso, um lado levanta mais, o outro não tanto. Então, a gente tem que harmonizar os dentes com o sorriso desse paciente da maneira que esse lábio trabalha na hora do sorriso, Exato. tá? Uhum. Então, aqui uma vista de perfil, né? Então, um homem alto, né? Um homem grande, um rosto grande, não combina com um sorriso, às vezes aparecendo só um pouquinho do dente. Então, a gente tem que fazer esse sorriso também ficar mais forte, para combinar com a fisionomia, combinar com a personalidade desse paciente. Porque uma coisa também é o paciente fisicamente, e outra coisa é o lado emocional, como esse paciente na verdade. Então, isso também a gente conversa bastante. Às vezes, pacientes mais tímidos, pessoas um pouquinho mais reservadas, a gente não faz um dente, às vezes, tão chamativo, né? Porque aquela pessoa é mais reservada. Pessoas mais extrovertidas, às vezes merecem, né, um dente que faça jus a essa expansão toda. Então, tem uma conversa com o paciente do que combina com ele, tanto na parte física, quanto na parte emocional, Mas também né? em contrapartida tem o outro lado de que às vezes a pessoa também ela é do jeito que ela está nesse momento Por por, vergonha por também, condições né? do sorriso que ela não gosta. Então é tão comum hoje em dia aí todos os celulares fotografam e a gente registra tudo, seja de foto de terceiros ou as próprias selfies. Então a pessoa quando tem um pouco ou se acha um pouquinho ali comprometida no que diz respeito ao seu sorriso, já evita, já não tira foto ou vai criar uma mania, algum cacoete para tentar fugir Minimizar, aquela né? situação. Então, assim, e às vezes quando a gente faz um tratamento, às vezes que nem esse, o paciente, vamos lá, vira uma chavinha e ele sim Isso. acaba se A transformando num gente cara que realmente já, a é. gente já recebeu feedback de algumas famílias, né? Os Sim. nossos me devolveram outra pessoa, porque a pessoa era fechada nas festas de família, não sorria, não conversava sempre de uma maneira mais reservada, e de repente, depois que fez os dentes, está sorrindo à toa, falando com todo mundo. Então, também tem esse Muda isso aí. lado, né? Uhum. Então, aqui uma visão para vocês terem noção, né, dos dentes do paciente. Então, nesse caso, a gente ia trabalhar na parte superior e inferior. Aqui não dava de ver no sorriso. Teve alguns vídeos que eu já mostrei um caso
de bastante retração. Então, vocês podem ver como é comum principalmente em homens, pela força na hora da escovação, tá? Esse negócio de escovar o dente com muita força e eu sei porque o meu irmão mais velho, eu sempre lembro dele escovando os dentes, eu escutava o barulho da escova friccionando nos dentes, de tanta força, né? Então, não precisa usar essa força nos dentes, tá? Vai causando essas retrações cada vez mais graves, tá? Então, aqui ele não mostrava no sorriso, então era uma coisa que não incomodava ele, mas claro que ele queria proteger, porque isso aqui é uma parte exposta da raiz do dente, tá? O nosso enceramento, né? Depois de fazer o nosso planejamento virtual, calcular tamanho, posição, o que combinaria com esse paciente, a gente transfere isso para o modelo físico, né? Um modelo de gesso para que possa sair a guia. Então, de novo, se vocês olharem a sombra do gesso, essa parte um pouquinho mais transparente vai ser o acréscimo, o aumento que a gente vai dar nesses dentes para o paciente. A gente olha aqui, nossa, mas que pouquinho. Mas na boca, qualquer milímetro faz muita diferença, tá? Uma visão do modelo encerado, tá? Então, aqui a gente partindo para aquela camadinha inicial, né, de resina, para definir o tamanho. Aqui a camada de dentina, a gente está trabalhando numa camada intermediária. E aqui indo para finalização de forma bem crua, tá? Então, aqui a gente termina a parte de inserção da última camada de resina, tá? E em cima disso aqui, agora a gente vai trabalhar refinamento, anatomia, brilho e tudo mais. Só Tá? que algo que é interessante lembrar é o terminar neste momento na mesma sessão. Então, assim, o paciente começa e termina todo o processo Tudo na tudo mesma na mesma consulta. sessão. Então, assim, ele já vai sair com os dentes, todos eles, devidamente refinados, com o acabamento fino, com o polimento, com Tudo. o brilho. Só para deixar claro que a Morgana às vezes, assim ele termina a primeira etapa. Não, assim é uma etapa Do mesmo na dia. sua execução do mesmo dia. É uma etapa do mesmo dia. Que como eu brinco com o paciente, quando a gente está na cadeira, né? É no mesmo dia, são, claro, algumas horinhas de procedimento. E a gente tem alguns intervalos, né? Para o paciente poder levantar, tomar uma água, ir ao banheiro, dar uma relaxada. Então, eu separo a execução por etapas, né? Então, para ele entender, a gente vai até a primeira etapa, eu te dou um intervalinho, daí vamos até a segunda etapa, eu te dou outro intervalinho. Então, mas isso tudo parte de um mesmo dia, tá? Então, aqui a gente fazendo as marcações, né? Esse caso eu quis pintar para vocês entenderem, né? Então, aqui de vermelho, aonde são as arestas do dente, onde a gente faz as marcações para que a gente possa marcar as vertentes, marcar a anatomia desse dente. Isso tudo o quê? Imitando o dente natural, né? O nosso dente tem algumas marcações profundas, claro que algumas pessoas mais, algumas menos. Então, em alguns casos, eu também sempre pergunto para o paciente, né? Porque ele olha as nossas fotos e ele já sabe, as pessoas já vêm às vezes sabendo se querem um dente mais marcado ou menos marcado, enfim. E a gente faz as marcações para poder delimitar certinho a anatomia e aí sair sim um dente, né, com muito brilho, anatomia, áreas de translucidez, áreas de luz, áreas de sombra, e isso tudo gerar uma naturalidade desse sorriso, tá? Então aqui vocês podem ver, esse aqui a gente fez uma marcação mais profunda, tá? A gente achou que combinava bem para ele. Então pode ver que o dente é bem anatomizado, tá? Para quê? Para que imite um dente natural e para que a gente possa ter a reflexão de luz parecida com os dentes naturais. O nosso dente não é uma placa chapada, né? E o maior erro quando às vezes fazem facetas de resina por aí é que fazem uma placa lisa, né? Aquilo reflete a luz de maneira inteira e isso fica muito artificial, tá? Vocês podem ver como tem aqui a luz da foto, não reflete em todas as partes. Tem várias partes que refletem, tem partes que dá sombra, luz, sombra, e assim a gente caracteriza uma naturalidade desse sorriso, tá? Então aqui vocês podem ver também a pontinha, como esse sorriso agora já aparece muito mais dente, né? Como a gente tem já um sorriso mais harmônico, mais claro, que era o que o paciente queria, né? Muito natural, bem anatomizado, dentes inferiores, todos feitos também, tá? Mais uma visão. O perfil, uma coisa que me preocupa muito quando eu estou fazendo, os pacientes sabem que eu olho eles de todos os ângulos, né? Às vezes eles estão deitados na cadeira, eu vou trabalhando e eu trabalho de um lado e viro ele, trabalho de outro e eu vou virando. Eu olho esse paciente por todos os ângulos, porque eu já vi muitos casos também de pessoas que você olha na frente, está um dente bonito,
e quando você vai olhar de perfil, aquele dente tá horrível, né? Então me preocupa muito fazer a anatomia correta do perfil, né? Que a gente fala as 3 inclinações, a primeira inclinação que é a gengival, a inclinação do meio e a inclinação incisal. Então isso é muito importante, tá? São detalhes que no conjunto fazem toda a diferença, tá? Então aqui uma visão do todo, né? Como a gente conseguiu corrigir as retrações, então o paciente está com os dentes também protegidos, né? Para isso não aumentar mais. Brilho, muito brilho. Textura. Uma qualidade gengival, tá? Então bastante qualidade gengival, tá? E a gente consegue uma grande modificação. Fala, nossa, mas o dente dele não era assim ruim. Não, o dente dele era um dente bom, de um esmalte Rígido, bom, né? rígido, né? Não era aquele dente todo restaurado, não era aquele dente, mas sempre dá para melhorar, né? E Então, veja que em termos quanto, de né? cor, em termos de tamanho, em termos de proteção, de saúde. Então, tem várias coisas. E de forma extremamente conservadora, porque esse dente dele não foi desgastado em lugar nenhum. Então, esse dente aqui está exatamente assim, embaixo disso aqui, né? E outra, o que as pessoas também perguntam se a adesão é perfeita. Então, claro, a gente usa hoje o melhor adesivo, o melhor sistema de adesão que existe a nível de mundo hoje, tá? Que é para que essa conexão da resina com o dente seja perfeita, tá? Que vire realmente um corpo único. E até tá? lembrando que como não é nada que é colado, não fica um espaço por baixo, não tem como ficar um espaço por baixo. E como a Morgana vai fazendo, como vocês viram nos vídeos, em camadas por incrementos, não fica nada de espaço. Diferente às vezes quando eu posso colar alguma coisa, Que pode ficar uma e se bolha, eu, um gap, fica, né? eu preenchi aqui sem querer ficou uma pequena bolha, e aquela bolha ali então às vezes pode gerar uma mudança de cor até uma fratura. A resina vai se fazendo por camadas, então não tem como ficar uma bolha por baixo. Entendeu? Isso mesmo, tá bom? Então vocês podem ver que a gente consegue melhorar bastante, dar um sorriso muito mais forte para esse paciente, né? Esse paciente era um paciente que era um paciente mais fechado, né? E que quando a gente fez o tratamento realmente se tornou um paciente mais solto, mais sorridente, mais conversador, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar pra gente, é sempre um prazer responder vocês e conversar com todos vocês, tá bom? Um beijão enorme e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.